Bom dia a todos, a graça e a paz. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler apenas um versículo agora, o verso 5. Quando Jesus reúne os seus discípulos e dá a eles uma palavra de ânimo, e dá a eles uma palavra profunda que orientará, na época, os discípulos diante das dificuldades, e hoje nos ajuda a entender quem nós somos, o que nós precisamos fazer. João capítulo 15, verso 5, diz assim: Eu sou a videira, Jesus disse, eu sou a videira. E vocês são meus ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vou ler novamente. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos por essa manhã especial, em que o Senhor tem nos dado tanta graça através das músicas, testemunho, e ainda vai nos falar muito quando tomarmos a ceia, essa mesa tão significativa, tão profunda, que retrata, que demonstra, que nos ajuda a entender um pouco mais, através desses elementos, a sua morte e a sua ressurreição, e como o Senhor quer, através da sua vida, gerar em nós uma nova vida, e nos transformar em pessoas frutíferas, pessoas que de fato vão crescer no teu reino. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por essa palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender. Que seja também uma manhã de muita ministração no nosso espírito, no nosso interior. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tão acostumado com noite que a gente fala de manhã, fecha o olho e está noite, né? A palavra de Jesus aos seus discípulos, quando ele retrata a figura dele como uma videira. Possivelmente Jesus estava passando debaixo de um parreiral e aproveitou aquelas uvas, aquela plantação, para falar um pouco mais da sua vida na vida dos discípulos. Talvez ele olhou lá no fundo e viu um agricultor. Ele diz: aquele lá é meu pai, é o símbolo do meu pai, o nosso pai, que cuida, que olhe minuciosamente, que procura ver quais são os ramos dessa videira, que ainda não estão dando frutos, que precisam ser podadas, limpas, trabalhadas, para que deem fruto, porque ela foi criada para isso, para frutificar, para dar uvas, para fazer vinho, para fazer suco. Olha, eu sou a videira. A videira tomou todo esse lugar, fez sombra em tantos lugares. Eu sou a videira, mas vocês são os ramos dessa videira. E se vocês permanecerem ligadas a mim, vocês vão dar muitos cachos de uva, como essa parreira, como essa videira está demonstrando agora. Vocês vão dar suco, vocês vão dar vinho, vai alegrar muito o coração de muita gente. Vão produzir muito, e muito, e muito, se estiverem ligadas a mim e eu ligado a vocês. Jesus está falando numa linguagem bem simples, bem clara, de algo que os discípulos estavam vendo naquela caminhada, naquela trajetória. E
para nós hoje isso tem também uma implicação tremenda, porque fala da nossa vida hoje. Todos estão buscando por sucesso, todos estão buscando crescerem, mas de fato que a razão da nossa vida é viver para Jesus, é estar ligado nele. O sucesso, talvez não seja o sucesso que a gente está buscando, está desejando, está ansiando, tem como meta, alvo para a nossa vida, mas o sucesso que de fato fala do grande vitorioso que é Jesus. Esse é o sucesso que nós temos que buscar, esse fruto nós devemos desejar. Esse é o fruto que nós precisamos fazer, frutificar. Hoje em dia, quando falamos numa videira, numa parreira de uvas, nós falamos da qualidade dessa uva, se ela é boa, se ela tem características no seu aroma, no seu açúcar, na forma em que ela é plantada e é cultivada. E assim pode dar diversos tipos de vinho, uma qualidade de uva mais verde, mais intensa, menos intensa. Bom, não vou dar aula de vinho aqui para ninguém. Mas o fato é que nós precisamos ver nela, enxergar nela, que ela é fruto dessa parreira. E é esse fruto que nós temos que dar. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Por estarmos ligados nessa videira, damos fruto. Hoje em dia, quando olhamos para uma videira, temos que ver o DNA dela. O DNA dessa videira. De onde ela veio. Que família ela é. Que tipo de uva ela dá. Que tipo de fruto ela vai produzir. E nós temos dentro de nós um novo DNA. Começamos a falar que nós recebemos dos nossos ancestrais um DNA que nos deu a característica física e até muitas vezes a característica de como falamos, de como gesticulamos, de como nos comportamos. Absorvemos essas características nas nossas células e carregamos conosco e vamos transmitir isso aos nossos filhos. Pois bem, esse DNA que nós recebemos espiritualmente, que Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 1, no versos 3 e 23, ele diz assim: louvemos a Deus, o Pai, o nosso Pai, e Pai também do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Deus, Ele, o Pai, nos deu uma nova vida na ressurreição de Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Ele diz mais: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, com um novo DNA, com uma nova característica, como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Pedro não conhecia nada sobre DNA. Na época nem se falava em DNA. Não tinha um conhecimento que nós temos. Mas era exatamente isso que Pedro estava dizendo. Nós ganhamos um DNA de um Deus eterno. E a partir de agora nós ganhamos uma nova vida que é imortal. O túmulo não nos segurará. A morte não é o último inimigo a ser vencido. Nós, através do que Cristo fez na cruz do Calvário, nós ganhamos vida eterna. Se nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador e vivemos para Ele, estamos ligados na videira, damos fruto. Frutos que permanecem. Frutos que vamos carregar para o resto da nossa vida. São outros que nós levaremos a Cristo. Mas também receberemos, como Pedro disse, as características do novo Pai,
no nosso Pai. A planta dá fruto conforme o DNA. Nós produzimos os frutos que a árvore produz, que Jesus produz. Se nós estamos ligados à videira, isso enche o nosso coração, como Pedro diz, de grande satisfação, de uma esperança viva. Por isso nós, os que cremos em Jesus, precisamos ter nosso coração sempre alegres. Não pelas circunstâncias, não pelas notícias do jornal, não pelo que nós vemos nos meios de comunicação, mas a nossa viva esperança que enche o nosso coração está no fato de que nós conhecemos a Jesus e temos um Pai eterno que nos ama profundamente. Por conhecermos essa nova e viva notícia, que é mais nova do que aquela que você leu e será sempre mais nova do que aquela que você lerá, essa notícia que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou por nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida eterna, essa será sempre a última notícia. Por isso nosso coração precisa estar sempre vivo na esperança. Por isso nós precisamos viver alegremente, mesmo diante das lutas, mesmo diante do sol escaldante, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante das lutas. Nós temos uma viva e gloriosa notícia que enche o nosso coração de esperança. Então, esse DNA tem características várias. Eu queria só compartilhar 3. Uma delas é que o DNA que corre nessa videira, e nós somos o ramo dessa videira e frutificamos, corre dentro de nós um DNA chamado amor por Deus. Amor por Deus. E esse amor tem que permanecer. E esse amor tem que estar sempre como o top na nossa vida, o primeiro na nossa vida. Jesus disse que, resumindo os mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa. E não primeira que nós vamos esquecendo na medida da caminhada, da jornada da vida. Mas a primeira, sempre primeira, a prioritária, é amar a Deus. E João 15, verso 9 e 10, Jesus fala sobre isso. Ele diz, assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Continuem unidos comigo por causa do amor que eu tenho por vocês. A videira corre dentro dela amor. Amor por Deus e amor pelos seus ramos. Jesus nos ama profundamente. E esse amor nos segura a Ele. Paulo depois vai dizer assim, quem pode nos separar desse amor? Pense agora em algumas coisas que te enfraquecem, que te deixam para baixo. Coisas que você está passando agora na sua vida. Quem pode separar do amor de Jesus? Nada. E ninguém. E coisa no mundo que está agindo e que agirá no futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. E Jesus diz, por meio desse amor que eu tenho por vocês, fiquem firmes. Por meio desse amor que eu demonstrei por vocês, fiquem firmes. Essa é a mesa do amor. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda inimigos dele, sendo nós ainda pessoas que não queriam saber de Deus. Jesus nos amou profundamente. E ele diz, por meio desse amor que eu tenho por vocês, fiquem firmes. Corre então no DNA da videira amor.
deve correr em nossos corações um amor profundo por Ele. Ame ao Senhor. E o próprio Jesus, no Apocalipse, diz: volte ao primeiro amor. Volte a me amar como você já me amou. Aquele amor que você abria mão de tudo. Aquele amor que fazia você priorizar a minha pessoa. Volte ao primeiro amor. Aquele amor que fazia você não ter sono, não ter cansaço. Aquela paixão que movia o seu coração para ir às reuniões, às células, aos encontros, sendo o primeiro a chegar, sempre o primeiro a chegar. Volte ao primeiro amor. Porque corre dentro da videira esse amor, o amor prioritário por Deus. O amor que se lança completamente a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus mais que o seu carro. Ame a Deus mais que a sua agenda. Ame a Deus mais do que qualquer coisa que você coloque na sua vida. Ame a Deus. Porque corre dentro da videira amor a Deus. E Filipenses capítulo 2 diz que Jesus amou tanto o Pai, nos amou tanto, e se entregou completamente. Esvaziou-se da sua glória, sendo Deus, não tendo um corpo, sendo Espírito, não tendo limitações, não tendo necessidades, e não tendo nada que lhe obrigasse a vir fazer o que ele fez. Ele simplesmente amou, abriu mão de tudo isso, veio em forma humana, se sujeitou a tudo que um ser humano pode passar. E mais, a Bíblia diz que ele foi servo e foi obediente até o fim. Amor é obedecer os mandamentos. Como Jesus disse, se obedecerem, verso 10, João 15, se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Ame ao Senhor profundamente. Busque ao Senhor mais do que tudo. Mais do que a sua própria vida. Ame ao Senhor, porque corre dentro de você e de mim esse desejo, essa necessidade. Lá no fundo talvez ela esteja escondida, mas corre. Se nós estamos ligados à videira, corre dentro de nós um amor por Deus. Volte, reavive, realimente. Faça novamente esse amor profundo por Deus brilhar na sua vida. Volte ao primeiro amor. Pai continua a me amar. Ele tem que ser minha prioridade. Ele tem que ser a razão da minha vida. Ele tem que ser a razão de eu continuar firme. Porque tudo aí fora me faz fraco. A situação econômica do nosso país, em especial da nossa cidade, me desanima. Eu olho para os políticos da nossa cidade, olho para os políticos do nosso país, do nosso estado, me desanima. Eu olho para as circunstâncias na vida das pessoas, talvez você olhe para os seus familiares, olhe para alguma outra pessoa e diz, isso desanima. Eu olho para a minha condição econômica e eu desanimo. O mundo tem gravidade e a gravidade põe tudo abaixo. E não só pela gravidade, mas pelas circunstâncias. Por isso nós precisamos estar ligados à videira, não ao mundo.
Por isso que tem que correr dentro de nós é amor de Deus, não amor às coisas do mundo. E Jesus diz que amor às coisas do mundo nos leva à morte. Seca os ramos. Seca de tal forma que não produz mais nada. De tal forma que precisa ser cortado. Mas antes que seque, volte ao primeiro amor. Ame a Deus sobre todas as coisas. Faça dele a razão da sua vida. Faça dele o tudo. Faça dele o seu levantar. Faça dele o seu deitar. Faça de Jesus. Segundo, amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Jesus disse assim: ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao próximo como você mesmo. Então, como vocês mesmos, vem antes de amar o próximo. E quem é ramo, está ligado à videira, quer frutificar. E corre dentro dele o amor a Deus, mas também amor a si mesmo. E amor a si mesmo é deixar que Jesus remova as dobras que impedem esse fluir da seiva de Deus, da videira, correr dentro de você, fluir por você, para dar fruto. Deixa Jesus remover as pedras e os espinhos, como nós compartilhamos para a liderança hoje, que impedem as plantas de crescerem, da semente do Evangelho produzir fruto. Tire, remova e permita que Jesus faça isso. Remova da sua vida essas pedras e espinhos para que você dê fruto. Ame a si mesmo. Faça um favor a você mesmo. Deixe Jesus tirar o orgulho. Deixa Jesus tirar a altivez. Deixa Jesus tirar as feridas. Por favor, não viva mais do passado. Dentro de você tem um DNA. É o DNA divino. Põe para fora o passado. O passado já passou. Ele não manda mais em você. Jesus é o Senhor da sua vida. Você está ligado agora à videira. Foi enxertada nessa videira e corre dentro de você o amor de Deus. Deixa o amor de Deus limpar você. Tirar de você tudo aquilo que impede. Você não está vivendo o presente de Deus, a vitória de Deus, porque ainda está presa ao passado do seu DNA. Pare de trazer o passado para o presente. Viva hoje no seu novo nascimento. Você nasceu de novo. Jesus habita em você, você está ligado à videira e o amor dele está correndo dentro de você de tal forma que quer empurrar, limpar, tirar tudo aquilo que está impedindo você de crescer. Você está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Se fez novo. Não deixe Jesus tirar, remover de você aquilo que está impedindo, está pecando, está te levando à derrota. Perdoe quem te ofendeu. Perdoe, não pense mal da pessoa mais. Libere o coração, seu e dela. Libere a sua alma, comece a amar a si mesmo. E quem perdoa, primeiro ama a si mesmo. Porque enquanto nós não perdoamos, se você ainda não fez vida vitoriosa, o encontro com Deus, precisa aprender isso. Enquanto nós não perdoamos, estamos ligados à pessoa com uma corrente. E toda vez que aquilo é mexido, aquilo machuca a gente.
Ame a você mesmo, libere perdão. Você não precisa sentir. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Perdoe. Perdoe e acabe. Deixe Jesus fluir a seiva da videira nos seus ramos, na sua vida, e você vai amar. Amar, cuidar de você, cuidar da sua vida espiritual, priorizar a sua vida espiritual. Ame a você. Faça o CTM. Cresça espiritualmente. Aprenda mais sobre discipulado. Aprenda mais a discipular. Se matricule. Invista em você. Pare de odiar você. E sabe como nós odiamos a gente? Vivendo preso a este mundo. Porque esse mundo vai ser destruído. Esse mundo jaz no maligno. Pedro disse, já está debaixo da mão satânica. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E a gente não precisa ter um dom especial para saber que esse mundo jaz no maligno. Está debaixo da prisão maligna mesmo. Mas Deus, através de nós, da sua igreja, dos seus filhos, com um novo DNA, quer amar. Pare de odiar a você mesmo. E nós odiamos quando ficamos presos ainda às coisas desse mundo. Repetir. Temos que amar a Deus e amar a nós mesmos, deixando Deus fluir na nossa vida. Terceiro e último. Aí nós podemos amar os outros. Ame ao próximo como a você mesmo. Cremos que naturalmente o amor que nós recebemos de Deus na nossa vida, que está fluindo em nós, esse amor vai transbordar de tal forma, atingindo as pessoas ao nosso redor. As pessoas vão cheirar, como nós falamos, o amor de Deus. Perfume de Cristo na nossa vida. O perfume de Deus na nossa vida. Porque a característica do nosso Pai é amor. O DNA de Deus é amor. E por nós estarmos ligados a Ele, nós fluímos amor. E amor para o próximo. Ame as pessoas. Ame os seus inimigos. Ame até o fim. Por isso nós cremos que a igreja, aqui a partir de Foz do Iguaçu, precisa ganhar o mundo, as nações, repartir nosso tempo, repartir nossos recursos. Reparta os seus recursos. Aqueles que precisam. Estamos aí com Casa Zumira, com a Eliandra. Há muitos outros que estão precisando dos recursos que Deus não vai faltar para você não, meu irmão. Minha irmã, não vai faltar para você, Deus vai pôr mais no seu bolso. Porque Ele dá conforme a nossa atitude. Quanto mais retemos, menos temos. Quanto mais damos, quanto mais repartimos do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso amor, mais recebemos. Então, Cristo nos convida a permanecer nele. Cristo nos convida a ficar ligados a Ele, amando a Deus, amando a si mesmo, amando o próximo. E assim, vamos frutificar esse estilo de vida de amor, discipulando pessoas, ganhando pessoas para Jesus, tocando as pessoas, elas sendo curadas, dando a elas a oportunidade de conhecerem a Deus de uma forma tão poderosa. Elas vão ver Deus na nossa vida. Quando alguém olha para uma parreira de uvas, logo ela não localiza muito de onde ela está vindo, ela vê uma planta só. Ela vê uma planta só. Que lindo aquela parreira, olha só quantas uvas.
Quantas uvas. Elas se estendem, a gente não sabe de onde nasceu. São tantas. Assim também somos nós. As pessoas vão olhar para nós e vão ver os frutos, as bênçãos. Elas estão olhando, enxergando Deus na nossa vida. Como quando o discípulo Tomé perguntou a Jesus, mostra-nos o Pai, queremos ver o Pai. E Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê, vê Deus. E de alguma forma depois Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo agora. Quem vê o corpo, a ação de amor do corpo, vê Deus. As pessoas vão ver Deus. Eu não sou Deus. Mas elas vão ver Deus na minha vida. Porque elas vão ver o amor, o DNA do Pai em mim e em você. Amém, queridos? Você tem o DNA de Deus. Vire para a pessoa ao seu lado e diga, você tem o DNA de Deus. Diga isso. E digam mais. Diga assim, se não fosse a pessoa que está falando com você, você seria a pessoa mais bonita aqui nessa manhã.